Olá! No último estudo, ou no primeiro estudo dessa série, nós falamos sobre a diferença entre as leis que nós encontramos na Bíblia. Leis cerimoniais, leis de saúde, leis civis, né, leis e o próprio Decálogo, que é chamado de a lei moral de Deus, os 10 mandamentos. E nós vimos então a diferenciação que a própria Bíblia dá sobre a importância dessas leis, colocando o Decálogo, os 10 mandamentos, como totalmente distinta das outras, em superioridade, porque foi escrita pelo próprio dedo de Deus, foi colocado dentro da arca, né? E foi pronunciado também pelo próprio Deus ao povo de Israel, enquanto que a lei que é chamada de Moisés, ela foi dada a Deus, foi revelada a Moisés por Deus, né? O Espírito Santo trabalhou na mente de Moisés para que essas leis representassem a sua vontade, mas elas foram escritas por Moisés e colocadas ao lado da arca. Hoje nós vamos estudar um tema seguindo essa temática, mas numa perspectiva agora diferente, mostrando a diferença entre essas leis, sobre a sua abrangência, sobre a sua durabilidade. E antes então de abrirmos a palavra de Deus, eu te convido a orar mais uma vez. Senhor Deus, vamos abrir a tua palavra agora e pedimos que teu Santo Espírito mais uma vez nos conduza na verdade. Que possamos aprender a tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós podemos de pronto começar a refletir sobre a abrangência e sobre a durabilidade das leis. Quando nós pensamos, por exemplo, em leis de saúde, muitos até confundem as leis de saúde também com as leis cerimoniais que Deus deu para Israel, e às vezes colocam todas essas leis num pacote só. Quando a gente fala de lei de saúde, ela continua vigente ou não? Lei de saúde, ela é baseada nos princípios da natureza, né? Como Deus nos criou e como as coisas vão nos fazer bem ou mal. Então, nós podemos dizer que os princípios dessas leis permanecem para nós hoje também, né? Mas vamos focar agora, talvez distinguindo um pouquinho mais a questão das leis que a gente chamaria de cerimoniais e também as leis civis, né? Nós vamos ver em primeiro lugar as leis cerimoniais, Efésios 2, 14 e 15. Efésios 2, 14 e 15. Diz assim: pois ele, Jesus é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Algumas pessoas acabam precipitadamente entendendo que, como diz aqui, que Jesus, né, ao quebrar a barreira de separação entre os judeus e os gentios, né, criando na verdade um único povo, a igreja, que ele desfez a lei dos mandamentos pelo fato de dizer a palavra mandamento. Mas a palavra mandamento não se refere só ao decálogo, e aqui diz assim, né, que consistia em ordenanças. Em ordenanças. Então, um outro texto que podemos ler, Colossenses 2, 13 e 14. Colossenses 2, versos 13 e 14. E diz assim: e a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, e tirou do meio de nós, cravando-o na cruz. Então, mais uma vez, nós encontramos aqui a expressão ordenanças, dando a ideia de quando Jesus morre, né,
essas leis atingem o seu objetivo. Essas leis de ordenanças, elas prefiguravam o Messias, a sua missão, aspectos da sua obra de salvação. E então, quando Jesus morre, né, inclusive os evangelhos contam que o véu lá do templo se rasgou de alto a baixo, mostrando que o acesso estava feito, né? Jesus restabeleceu o nosso acesso a Deus, nosso caminho a Deus, mas também mostrando, de certa forma, que aqueles ritos haviam cumprido o seu objetivo, porque aqueles ritos apontavam para Jesus e para aquilo que ele faria. Ele era o verdadeiro Cordeiro, ele era a verdadeira luz do mundo, e todas essas coisas prefiguravam Jesus e sua missão, e aspectos da sua missão. Agora, quando falamos com respeito à lei de Deus, como o tempo é curto para lermos muitos versos, eu posso apenas mencioná-los. Salmos 11, versos 7 e 8, por exemplo, Isaías 42, 21, Isaías 8, 16, são textos que falam da lei de Deus como sendo uma lei eterna. A lei de Deus é eterna. Mas vamos ver qual foi a própria relação de Jesus com a lei de Deus. Muitas vezes afirmam que Jesus ele cancelou, ele aboliu a lei, mas vamos ver o que o próprio Jesus diz em Mateus 5, 17 a 19. Mateus, Evangelho, primeiro dos Evangelhos, 5, 17 a 19, diz assim: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Então Jesus deixa claro que ele não veio destruir a lei. Nesse caso aqui ele está até se referindo, né, à lei ou os profetas. Então essa expressão, a lei aqui, como afirmei no estudo anterior, o decálogo como um todo, mas incluindo a lei dos mandamentos. Agora vamos ver um texto que fala um pouco mais claro da relação de Jesus, né, com a lei dos mandamentos do decálogo, né, que ele chama os mandamentos do Pai. Lá em João capítulo 15, versos 9 e 10. Agora vamos lá para o quarto evangelho, capítulo 15, versos 9 e 10. Jesus diz assim: Como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então Jesus, ele nos dá o exemplo. Ele nos mostra aqui que ele guardava os mandamentos do Pai. E a lei do decálogo, a lei moral de Deus, ela é eterna, porque ela representa os princípios do reino de Deus e o seu próprio caráter. Ela serve de padrão para nós. Agora, uma coisa bastante curiosa, importante de você saber, é que a lei de Deus, ela estava, ou a aplicação da lei de Deus estava ligada à obra do Messias. E a restauração que Deus faria no futuro de seu povo, estabelecendo a igreja. Vamos ver Jeremias, capítulo 31 a 34, essa importante profecia. Jeremias, capítulo 31, versos 31 a 34. Diz assim: Vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Muita gente usa essa expressão nova aliança, né, para representar que nesse período agora, Novo Testamento, período apostólico, período da igreja, então aquela aliança antiga, e que aí eles incluem a expressão de Moisés, ou os mandamentos, a lei de Moisés, aquilo teria ficado para trás. Mas veja o que essa profecia nos aclara.
eu farei uma nova aliança. Deus está se referindo ao futuro, quando essa aliança se concretizaria. E nessa aliança, a lei de Deus seria abolida? Vamos ver o que diz aqui. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escrevereis no seu e as escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Nós vemos que quando Deus fez aliança com o povo de Israel no Sinai, o ato constitutivo dessa aliança foi justamente o quê? Deus estabelecer a sua lei. Quando vem o Novo Testamento, né, ali o cumprimento, nós encontramos, né, eu não gosto muito dessa expressão Antigo e Novo Testamento, mas pelo menos assim de forma prática, né, quando nós vemos o cumprimento dessa nova aliança, o que estava incluído na profecia, nesse cumprimento? Deus, ao fazer aliança, escreveria a lei dele no coração das pessoas. Deus não quer que a lei fique escrita simplesmente numa tábua de pedra ou mesmo transcrita num livro. Deus quer que os princípios da sua lei estejam no meu e no teu coração. E Deus então nos deu essa maravilhosa profecia e nós podemos encontrar o cumprimento dela lá no Novo Testamento, na Era Apostólica, na Igreja Primitiva. E olha que coisa interessante, como os apóstolos entenderam o cumprimento dessa lei. No caso, eu cito aqui o apóstolo Paulo em Hebreus capítulo 8, versos 8 a 12. Hebreus 8, versos 8 a 12. Diz assim: mas Deus, repreendendo-os, diz: virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Ele está citando aquele texto de Jeremias 31 que nós acabamos de ler. Ela não será segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque não permaneceram naquela minha aliança, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração os escreverei. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Então, se a própria Bíblia, né, no contexto profético, já estava indicando que a lei de Deus, muito longe de ser abolida, ela seria, na verdade, exaltada ao seu papel principal. Infelizmente, o povo de Israel, no passado, né, falhou na sua missão de pregar, de anunciar o reino de Deus a todas as nações. O povo de Israel era para ser um povo sacerdotal. Muita gente pensa assim, que aquelas leis foram dadas para o povo de Israel para que ficasse ali com eles, foi dado para eles. Não. Deus os havia escolhido para ser um povo sacerdotal, para representá-lo entre as nações. Eles que se tornaram exclusivistas, infelizmente, né? Em algum momento da história. Mas a gente, lá em passagens como Isaías 55, por exemplo, 56, o próprio Deus fala da sua relação com os gentios. E anuncia que eles aprenderiam a guardar a sua lei e os seus mandamentos. Então, é importante que você entenda, mais uma vez, a perpetuidade da lei de Deus. Nós vamos continuar estudando esse assunto. Eu convido para que você continue estudando conosco. E nós vamos finalizar mais uma vez com oração, pedindo para que Deus cumpra essa profecia também nas nossas vidas, escrevendo a lei dele no nosso coração. Senhor Deus, queremos pedir que o Senhor cumpra em nós essa maravilhosa profecia, que teu Santo Espírito escreva no nosso coração a tua lei, que possamos, como dizia Davi, meditar na tua lei dia e noite, nos princípios do teu governo, e que possamos, Senhor, ter um caráter semelhante ao de Jesus. Nós pedimos em nome dele, Jesus, nosso Salvador. Amém.